fotógrafo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui tu aprende muito sobre fotografia e também sobre como viver de fotografia. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que tu precisa saber antes de comprar o teu flash. Então, para eu te dar um resumo sobre o que a gente vai ver nesse vídeo. Primeiro, o que tu precisa ficar atento na hora de escolher o teu flash. Segundo, quais são os tipos de flash que tem pra gente escolher no mercado. Terceiro, quais os principais problemas que tu pode ter também ali ao comprar e usar um flash. Calma que eu já vou pro conteúdo, mas antes eu quero pedir o apoio de vocês, para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal. Eu já produzo conteúdo há mais tempo lá nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, então vou deixar também aqui caso vocês queiram me seguir, acompanhar outros conteúdos também por lá. Mas aqui no YouTube eu sou novata, então já peço o apoio de vocês para que eu consiga sempre trazer um excelente conteúdo, um conteúdo de qualidade, e também pode deixar aqui, sentar o dedo nos comentários com as dúvidas que vocês têm sobre fotografia, porque eu tô aqui para trazer várias soluções aqui para vocês. Então vamos lá pro conteúdo. Primeiro eu vou tirar a câmera aqui. Eu separei alguns equipamentos que eu tenho aqui no estúdio para poder mostrar para vocês. Eu vou inverter um pouco a ordem que eu falei ali no início e eu vou comentar um pouco sobre os tipos de flash que tem disponível para a gente comprar no mercado. Cada vez a tecnologia vai se ampliando e vai trazendo coisas novas pra gente, então a gente tem flashes dos diversos tipos, diversas potências. A gente tem flash a pilha, a bateria, flash que tem a fonte para ligar na tomada, né? Então essas já são as três principais diferenças assim entre os tipos de flash, que alguns são a bateria, outros são a pilha e outros têm fonte que é ligada na tomada. Então isso é muito interessante da gente pensar qual é o estilo de trabalho que a gente faz. Por exemplo, eu aqui no estúdio, eu posso ligar o flash na tomada, mas se eu sair para a rua, em algum lugar que eu não tenha acesso, isso já vai ser um ponto negativo, digamos assim, de utilizar um flash que seja ligado na tomada. Então é muito relevante a gente saber qual tipo de trabalho vai fazer para entender qual tipo de flash a gente vai querer comprar. Aqui eu tenho a pilha e também com fonte na tomada, que são os nossos speedlights e as tochas, que a gente chama assim. Vou mostrar para vocês. Primeiro o speedlight, que é um flash mais básico, digamos assim. Ele é a pilha, tá? A gente coloca uma pilhazinha aqui, quando ela acaba, a gente substitui e segue utilizando. Ele realmente é um modelo de flash mais simples, que ele é feito na realidade para utilizar ou em cima da câmera, ou a gente pode utilizar também. Muitas pessoas não sabem que a gente pode utilizar esse flashzinho fora da câmera, dentro de um octabox, de uma sombrinha, de um modificador de luz. Também é uma fonte de luz bem legal para quem está começando conseguir utilizar também, tanto na câmera como fora. Ele tem aqui alguns acessórios que já vem embutido, né, como se fosse um difusor e um rebatedorzinho aqui, para que a gente consiga ter uma variação de luz. E ele acopla ali no nosso rádio flash ou na nossa câmera. Vou mostrar daqui a pouco para vocês um rádio flash, o que é, para que serve. Aqui nessa sapata. E geralmente esse flash é uma opção muito escolhida pelos fotógrafos que estão começando, por justamente a gente encontrar opções mais baratas dele e também por ele ser versátil, ele tem essa versatilidade, né? A gente não precisa de uma tomada, a gente pode utilizar ele na rua, por exemplo. A gente pode utilizar ele na câmera para fotografar eventos, que é bastante usado, né? Geralmente um fotógrafo de evento vai já com o flash acoplado ali para ficar mais prático. E a gente também pode utilizar ele, por exemplo, num estúdio. Então, com um equipamento só, a gente consegue ter todas essas funcionalidades. É claro, ele vai ter limitações porque ele é um flash a pilha. E ele tem ali, normalmente, esse tipo de flash, uma potência muito menor do que as tochas, por exemplo, que são ligadas na tomada. A gente consegue ali ter uma fonte de energia maior, né, para utilizar ali naquele equipamento. Então ele vai ter uma luz, digamos assim, mais fraquinha, mas dependendo do tipo de fotografia, da distância e tudo mais, ela vai ser boa sim, ela vai quebrar um galho ótimo. Nesse ensaio, por exemplo, a gente estava no lobby de um hotel e eu usei um speedlight junto com um octabox para fazer iluminação. Nesse set que foi feito em estúdio, eu usei o speedlight para fazer a luz de fundo. E mais um exemplo de luz de flash speedlight usando em estúdio, dessa vez como luz principal e única luz do set. Como eu disse, esse flash ele é a pilha.
Então, para quem vai comprar ele, é muito legal que já tenha uma pilha recarregável, 2 pares pelo menos, né? Ele leva 4 pilhas e aí a gente consegue, por exemplo, se está num ensaio, a pilha vai acabar, a gente consegue substituir e seguir fazendo as fotos. E a pilha recarregável, porque ela consegue ter uma durabilidade maior, né? Visto que o custo-benefício fica muito melhor do que a gente ficar sempre comprando e comprando pilha. Se for uma pilha ruim, digamos assim, tem que ser uma pilha de boa qualidade, porque senão não vai dar certo. Pode ser que tu tenha comprado esse tipo de flash e tenha tido alguns problemas com ele. Um deles é isso, ele dispara poucas vezes e para de funcionar ou começa a disparar fraquinho. Isso pode ser porque a pilha que tu tá usando nele não é adequada. Tem que ser uma pilha boa, tá? E de preferência que seja recarregável. Era a marca de pilha que eu não tive problema, foi Duracell. Eu sei que é uma das opções mais caras, não sei se tem em todos os locais para comprar, mas essa pilha foi uma pilha que não me deu problema. Com todas as outras, na verdade, eu acabei tendo problemas. Elas duravam bem menos. Essa foi a que durou mais. Eu consigo, assim, fotografar do início ao fim de um ensaio sem esse flash começar a perder potência, porque quando a pilha vai ficando fraca, ele vai perdendo potência sim. E essa pilha foi ótima para mim. Mas também na hora de comprar, a gente consegue ver ali nas informações do fabricante, tanto nesse tipo de flash, a pilha, também como a bateria. A bateria, geralmente, a gente encontra flashes com uma potência um pouco maior, né? A gente consegue ver ali a potência e fazer essas comparações. Tem tudo no descritivo do fabricante, sempre quando a gente for adquirir algum equipamento, é interessante a gente olhar todos os pontos. E a potência da nossa iluminação é um desses pontos. Outra coisa muito legal desse flash aqui é que a gente consegue utilizar ele tanto com a fotocélula, vou explicar um pouquinho melhor o que é um dos modos de sincronização com a câmera, né? Ou seja, a gente dispara a nossa câmera e a luz vai disparar também, o flash vai disparar. Na fotocélula eu não acho tão bom, eu prefiro com o rádio flash, mas esse equipamento ele também tem a fotocélula, caso tu não tenha rádio flash, e a gente também pode colocar um rádio flash aqui. Já tem algumas opções no mercado que já vem com o rádio flash embutido. Isso daí pode ser uma coisa legal para ti que está começando e quer comprar já 2 equipamentos em um. Outra coisa muito legal aqui desse flash é que ele tem uma grande regulagem nas potências, né? Ou seja, só para vocês entenderem, a gente tem a potência máxima de um equipamento, que geralmente vai estar indicado ali em 1/1, que isso indica 100%. Sabe fração? Sabe matemática na escola, que às vezes a gente olha e fala, pra que eu vou aprender isso? Então, aqui na fotografia a gente utiliza esse conceito para entender a potência que o nosso flash está disparando. Então, a potência ela é representada por uma fração. Então, 1/1 é o 100%. E quanto mais a gente vai dividindo isso, por exemplo, 1/2, 1/4, 1/8, quanto maior for essa divisão, menor será a potência do flash, entende? Porque é como se a gente tivesse 1/2, metade. A gente pega a potência inteira do flash e divide em 2. Então, ele vai disparar em metade da potência. E assim por diante, tá? Esse flash, ele vai até 1/32. É muito comum, assim, nesse tipo de equipamento que tenha essa possibilidade. Isso é muito legal, porque a gente consegue fazer um ajuste fino. Diferente, por exemplo, de alguns tipos de tocha, que agora eu vou mostrar para vocês as tochas, tá? Tenho 2 modelos, trouxe 2 modelos para mostrar para vocês, que eles têm justamente essa diferença na regulagem da potência. Vou começar falando sobre a potência, já que eu já disse, mas depois eu vou falar as peculiaridades de cada um. Por exemplo, essa tocha aqui, ela tem um dimmer, que ela também vai, de 1/1 até 1/32. Isso aqui é muito bom, tá? Muito bom, principalmente se a gente não tem espaço, por exemplo, para fazer o ajuste da luz. Porque como que a gente faz um ajuste da iluminação do flash? Ou a gente mexe na potência, ou a gente mexe na distância. Então, digamos que a gente está num espaço pequeno. Eu já recebi reclamação de alguns alunos que eles compraram, por exemplo, um flash que só tinha 3 opções de potência. Potência máxima, 50% e 25%, como é esse daqui que eu vou mostrar. E eles tinham um espaço pequeno e compraram um flash muito potente, muito potente. Então, o que vai resultar? Uma luz muito forte e a gente não tem mais para onde diminuir aquela luz e não tem espaço para afastar. Então, a gente vai ter que regular ali na câmera, vai fazer com que a nossa fotografia ela fique um pouco mais limitada, digamos assim. Então, ter esse dimmer é um ponto muito positivo, porque a gente consegue ter esse ajuste fino, né, ali da luz.
sem ser só ou muito forte ou muito fraca. Mas voltando um pouco, vou começar a falar sobre as tochas e as características, que eu já fui falando logo do dimmer e não falei sobre as características da tocha, né? Qual que é a diferença? Geralmente são flashes que têm uma potência maior, justamente por a gente conseguir ligar direto na fonte, né, na tomada, e a gente consegue ter ali um custo-benefício melhor, assim, digamos, em termos de luz. Uma pergunta também que eu recebo muito é: Luísa, é melhor usar LED ou é melhor usar tocha? É claro que o LED ele tem uma vantagem muito boa de ser uma luz contínua, é muito legal. Mas, sinceramente, comparado a um valor de uma tocha, se a gente for comparar um LED que tenha uma potência de luz que seja tão boa como o de uma tocha, ele vai ser muito mais caro mesmo. Justamente por isso, né? A gente compara ali o mesmo valor, digamos assim, a luz não vai ser tão potente. E é claro que ter uma boa iluminação é um fator chave para que a gente tenha uma fotografia de qualidade, sim. Então, às vezes, é melhor optar por um flash ao invés de um LED nesse sentido. E a tocha, ela é muito legal por causa disso. Tem tochas de vários valores, vários mesmo, tá? Hoje a gente tem equipamentos de diversas formas, então a variação dos valores vocês podem perceber e começar a analisar que é por isso. Às vezes um tem um dimmer, o outro não, às vezes a potência é melhor, às vezes até a carcaça do equipamento de um é mais resistente e de outro não. Então os valores eles vão variar muito, mas a gente tem que entender o que é necessário para o nosso caso. E o que mais eu preciso saber sobre a tocha, Luísa? Bom, primeiro que eu já falei que ela é uma luz geralmente mais potente do que o speedlight, por exemplo, né? Então por isso o custo-benefício dela. Tem de 100 watts, de 200 watts, de 300, 400 e ao infinito e além, tá? Por exemplo, essa daqui é de 250 watts e aqui para o meu estúdio ela me atende super bem, tá? Eu não preciso de uma luz mais forte do que essa, tá? Então se tu tem um estúdio pequeno, não precisa querer comprar aquelas tochas ultra potentes de 400 watts. Uma de 200 talvez já sirva muito bem para ti. E o que mais? Ela também vai ser sincronizada via rádio flash e ela também tem fotocélula, tá? Então, basicamente, o sistema de sincronização é parecido ali, só que a diferença é que aqui a gente vai colocar um cabinho. Existem alguns tipos de tocha mais modernas também, que liga com rádio via Wi-Fi, enfim, tem diversas tecnologias que a gente tem que entender ali as especificações na hora de comprar, para ver se aquilo ali vai ser adequado para a gente ou não. Mas aqui, geralmente, vem um pininho, né? Mesmo que tenha essa sincronização via Wi-Fi, tem um pininho para a gente colocar um cabo como esse daqui, ó. A gente coloca aqui, coloca o rádio e ele vai fazer a sincronização perfeita ali com a nossa câmera. Outro ponto também, luz de modelagem. Geralmente as tochas elas vêm com luz de modelagem, que é uma lâmpada, aqui ó, o flash ele é essa lâmpada de fora. A lâmpada de dentro é uma luz de modelagem, é uma luz fraquinha que ela serve basicamente para a gente entender onde que está indo a luz. Então a gente consegue ter esse direcionamento mais preciso porque tem essa lâmpada que vai ser tipo um teste que a gente vai entender onde está indo a luz para na hora quando o flash disparar a gente ter esse resultado mais rápido. Geralmente elas também já vêm ó, com esse manejo para que a gente consiga colocar inclinado mais para cima ou mais para baixo. E elas também já vêm com uma entrada para modificador de luz universal aqui e também aqui na frente, tá? Então isso é um outro ponto importante na hora de comprar uma tocha especificamente. Elas têm encaixes diferentes, tá? Mas são encaixes padrão, que a gente tem, por exemplo, encaixe Bowers, que é dessa tocha aqui, tá? Tem outros tipos de encaixe que a gente pode ter. Esse daqui, ó, é por dentro, a gente encaixa aqui dentro. Essa daqui é por fora, por exemplo, ó, encaixa por fora. Então são encaixes diferentes que tu tem que ficar atento na hora de comprar o teu modificador de luz. É só ler ali, vai falar encaixe tal, e aí tu vai saber se aquele modificador serve para tua tocha ou não. Esse encaixe Bowers é um encaixe bem comum, digamos assim. Ele é bem versátil e bem bom porque a gente consegue encontrar equipamentos mais acessíveis com esse encaixe. E como eu falei, né, esse daqui também é uma outra versão de tocha, né, de outra marca, enfim, 200 watts de potência. E a principal diferença, que para mim é um ponto negativo, é a potência, né? Aqui a gente só consegue colocar em 25%, 50%
e 100%. E tem algumas tochas ainda que a gente só consegue utilizar em 150. Então são poucas regulagens. Isso pode se tornar um pouco difícil de usar para quem está começando principalmente, né? Eu recebo bastante essa pergunta de alunos: nossa, meu flash está disparando, ou ele dispara muito forte ou ele dispara muito fraco. É que ele só tem 2 regulagens, aí a gente vai ver o modelo e vejo que só tem 2 regulagens, então não tem muito o que fazer, tem que arrumar ou na distância ou na configuração da câmera mesmo, tá? Como eu já falei para vocês, aqui tem as mesmas funcionalidades: a sincronização via cabo, a fonte, a luz de modelagem aqui também tem até um botãozinho de teste, né, para a gente poder testar. Naquela outra ali também tem. Então, geralmente são flashes assim mais robustos, as tochas, né, e que vão ter ali uma potência um pouco maior do que os flashes a pilha. E por último, vou mostrar um acessório para flashes que é bem importante a gente ter, bem legal, que é o rádio flash. Existem também, como eu disse, tudo na fotografia existe, desde o mais barato até o mais caro. Esse é um modelo bem simples que ele cumpre a sua função, que é fazer uma sincronização, né, entre a câmera e o flash via rádio. Então a gente tem aqui um rádiozinho, ele tem canais, né, do 1 até o 4, uma parte vai na câmera e a outra vai no flash, seja acoplado pela sapata ou seja via o cabinho mesmo. E esse equipamento aqui, ele é muito importante. Eu já vou entrar agora nos problemas que vocês podem ter ao usar um flash e vocês vão entender por que esse equipamento é tão importante. E eu acredito que eu posso afirmar que um dos principais problemas que as pessoas têm ao comprar e começar a usar um flash é o problema de sincronização. Mas vamos entender um pouquinho. A gente tem basicamente 2 estilos de sincronização. O que é a sincronização? Quando eu aperto o botão da minha câmera, o flash dispara ao mesmo tempo para que eu consiga ter ali a minha cena iluminada da forma que eu quero. A gente tem a sincronização via rádio e via fotocélula. O que é a fotocélula? A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com os postes que tem na rua. Eles funcionam via fotocélula e ninguém vai lá ligar e desligar eles, né? Quando amanhece, eles desligam e quando anoitece, eles acendem. Então, eles têm um sensor ali que vai captar a luminosidade externa. Então, basicamente, a fotocélula, ela funciona dessa forma. Por que ela pode dar problema? Porque a gente tem luz às vezes no ambiente e uma luz, por exemplo, de uma lâmpada que está um pouco ao lado, ela pode sim dar esse erro de sincronização. E quando a gente fala de sincronização de flash, ela tem que ser fina, porque senão pode ser que o flash dispare um pouquinho antes, um pouquinho depois do clique, e isso já vai interferir muito no resultado da foto. E por que o pessoal geralmente utiliza esse sistema de sincronização via fotocélula? Porque basicamente, né, a gente consegue utilizar sem ter que o flash fora da câmera, sem ter que comprar o rádio flash. A gente utiliza aqui o flashzinho pop-up da câmera, né? Ele dispara e também dispara o nosso flash. Mas além de ter esse ponto negativo, na minha opinião, que é uma dor de cabeça, porque às vezes a gente fica tentando e não consegue disparar certo o flash, pode ser esse problema. E também essa luz aqui, ela vai interferir na nossa foto, né? É diferente da gente, porque a gente está usando uma luz frontal, então essa luz frontal, ela também adiciona ali uma luz não tão interessante, não fica somente a luz do nosso flash. Então esse também é um ponto negativo de utilizar a fotocélula dessa forma. Então se tu tá tendo um problema, por exemplo, que tu dispara, o flash dispara e ainda assim a tua foto tá ficando escura, com certeza é problema de sincronização. O flash está disparando antes do teu clique, ou antes ou depois, né? A luz já foi embora ou a luz ainda nem disparou. Então, com certeza, se tu comprar um rádio flash e usar um rádio flash, tu vai acabar com esse problema de sincronização. E por isso que a gente resolve isso com essa segunda opção de sincronização, que é a sincronização via rádio, que é muito utilizada na fotografia, né? A gente tem aqui os canais aqui e tudo mais. Então é uma sincronização mais certeira, né? Então fazendo a sincronização dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão evitar muita dor de cabeça, tá? Mas lembrando também que esse é um equipamento que ele funciona via pilha, ó, já vou dar várias dicas aqui. Caso vocês tenham um problema com rádio flash, a pilha tem que estar nova, tá? Qualquer equipamento de pilha, gente, a pilha, primeira coisa que testa é a pilha. Se a pilha tá velha, ele não vai funcionar direito, vai parar de disparar, tá? Canal. Se não tá no mesmo canal, não vai funcionar. Eu deixo todos os canais ligados, via de regra, porque é difícil a gente ter uma interferência via rádio aqui que não faça o flash disparar. Mas eles têm que estar no mesmo canal. Eu geralmente deixo todos ligados, tanto aqui
como aqui, tá? Outra questão muito importante que as pessoas podem ter problema, e eu já vi uma tocha estourar, inclusive por causa disso, que é a tensão. Existem locais que é 110 volts e existem locais que é 220 volts. Depende da cidade, por exemplo, aqui na minha cidade é misto. Então isso é um problema, porque aqui no meu estúdio, por exemplo, eu tenho tomadas dos dois tipos. Geralmente a tomada é indicada, mas muitas vezes não é. Ou muitas vezes eu tenho um equipamento 110 e eu vou num local que é 220 e eu levo e quero ligar lá. Então isso realmente é um problema. Ou vocês vão comprar e não se atentam a essa questão da voltagem. Compra o equipamento errado e aí é todo um transtorno, né? Ou porque queima o equipamento, realmente estraga e não tem mais o que fazer, ou porque tem que trocar. Então isso é muito importante, tá? Porque geralmente elas não são bivolt, então vocês precisam ficar atento se onde vocês vão usar é 110 ou 220. Além dessa questão da voltagem, tem também a questão que eu já comentei lá no início, né? Eu acabei cortando o roteiro do vídeo, mas eu comentei sobre as pilhas. Se a pilha é ruim, se o equipamento é a pilha e a pilha é ruim ou a pilha é velha, não vai dar certo, realmente vai começar a dar problema. É só vocês colocarem uma pilha boa que vocês vão ver a mágica acontecendo. E por último, vou citar um problema que na verdade não é de adquirir a tocha, é no uso, mas já vou falar aqui porque muitos de vocês têm esse problema e eu também lá no início tive e foi durante uma formatura e eu não consegui aproveitar muitas fotos dessa formatura por conta dessa questão e eu não sabia, que é o High Speed Sync. O que acontece? Quando a gente está utilizando um flash, a gente tem uma velocidade máxima que a gente pode configurar ali na nossa câmera. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Geralmente, na maior parte dos flashes, a gente tem que utilizar a velocidade até 1/200, tá? Não dá para ser mais do que isso, porque aí vai ficar aquele risco preto. Isso já aconteceu aí com vocês? Deixa aqui nos comentários. Vocês foram fazer uma foto com flash e ficou metade da foto preta ou um risco preto na foto. Isso é um problema de velocidade de sincronização. Tem um limite ali que a gente pode utilizar junto com o flash, tá? Para que ele consiga ali acompanhar. Tem equipamentos que vai ser um pouco mais ou um pouco menos. E isso tudo vai estar descrito ali na descrição do fabricante, então por isso que é sempre bom a gente olhar esses detalhes na hora de comprar. Então foram essas dicas que eu separei para hoje. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir comprar um flash com muito mais assertividade depois de todo esse conteúdo. E ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários para que eu consiga fazer mais vídeos baseados nas dúvidas de vocês. Isso é muito importante para mim. E deixa o like, compartilha com um amigo fotógrafo que também precisa saber disso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que tu possa receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E um beijo e até a próxima!